Boa noite a todos, vocês, amigos que estão seguindo a gente aqui no Instagram e no Facebook. Nós estamos fazendo essa live hoje aqui, uma fast live, uma live rápida, de aproximadamente 30 minutos, falando em nome da Clínica Baros, para toda a comunidade baiana, brasileira. Vamos tratar um pouco sobre cirurgia metabólica, sobre cirurgia bariátrica, e em especial para os aspectos da cirurgia quando a indicação é o diabetes tipo 2, né? Especialmente o diabetes tipo 2 mal controlado. Isso que a gente chama de cirurgia metabólica. E o motivo da gente ter esse olhar hoje diferente para isso é a proximidade de um momento crítico de definição de um processo importante para a população, que é a definição da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, sobre a validade da inclusão da cirurgia para o diabetes tipo 2 no rol de procedimentos obrigatórios. Como é que funciona isso? A gente tem uma regulamentação dos planos de saúde, né, onde a Agência Nacional de Saúde, que é quem faz essa interface, que é quem baliza as relações entre os prestadores de serviço, os planos de saúde e os usuários dos planos de saúde, e existe uma lista mínima, um rol de procedimentos obrigatórios em que esses procedimentos são necessariamente cobertos pelos planos. E amanhã a Agência Nacional de Saúde vai dar o ok ou não para a inclusão da cirurgia metabólica nesse rol. Se isso vier a se concretizar, nós teremos a cirurgia para uma parcela importante da população que tem diabetes e que não consegue controlar sua doença com as medicações habituais, com dieta, com mudança de estilo de vida que está presente em que deve estar presente em todos os casos, mas às vezes não é possível controlar adequadamente. Então, nesses casos, em algumas situações, nós indicamos uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia metabólica. E o que é de diferente entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica? O que é isso? Na prática, eu posso dizer para vocês que, do ponto de vista técnico, é mais ou menos a mesma coisa. As mesmas cirurgias que nós utilizamos para tratar a obesidade, nós podemos usar para tratar o diabetes e vice-versa. Pequenos ajustes, mas que não têm muita importância. O que muda mesmo é o foco do tratamento, o olhar do médico, o olhar da equipe multidisciplinar, que vai, no caso do paciente com diabetes, está mais preocupado com o controle do diabetes e o controle das doenças associadas ao diabetes e das variáveis que implicam em melhor prognóstico para o paciente. No caso da bariátrica, a gente olha um pouco mais para o peso e as comorbidades, ou seja, as doenças associadas de uma maneira geral, não necessariamente apenas o peso, e não necessariamente o peso e o diabetes, mas todo o cenário global de saúde da pessoa que tem indicação. Em geral, a cirurgia ela vem já bem regulamentada há mais de 30 anos. Na verdade, em 1991, o Conselho Nacional de Saúde norte-americano determinou quais eram as indicações para uma cirurgia ser realizada, uma cirurgia bariátrica. E são quais? São as pessoas com mais de 40 de índice de massa corporal, ou seja, com obesidade mórbida, as pessoas com 35 a 40, que é o que nós chamamos de obesidade do segundo grau, associado a problemas de saúde. E, recentemente, aqui no Brasil, em 2017, o Conselho Federal de Medicina incorporou a cirurgia metabólica, que é pessoas com índice de massa corporal entre 30 e 35 e diabetes de mau controle. Vou parar um pouquinho só para cumprimentar todos que estão chegando aí. Eu estou vendo aqui uma série de pacientes, amigos, Luana, estou vendo aqui, cadê? Suane Mamed, estou vendo Carolina Samad, Fernando, Vitor Leone, vários pacientes, nossa endocrinologista Isadora Verne, toda a equipe da Clínica Baros aqui. Isadora, que é a grande titular do cuidado, que, na verdade,
Os cuidados do paciente com diabetes, a gente, enquanto cirurgião, agora mexendo com diabetes, na verdade, agora não, já mexe com diabetes há 15 anos, né, que a gente vem fazendo a cirurgia metabólica. Essa cirurgia não é uma novidade. Desde da década de 80, 90, que nós já sabíamos que pessoas com diabetes grave, que quando tratadas através da cirurgia bariátrica, melhoravam a sua glicemia. E não só a sua glicemia, mas melhoravam também o colesterol, a hipertensão e o peso. Isso é fundamental para que as pessoas diminuam o risco de problemas de saúde graves, diminuam o risco de eventos cardiovasculares. O que são eventos cardiovasculares graves? Infarto e derrame. É isso que leva à morte de muitas pessoas portadoras do diabetes mal controlado. Então, o objetivo do tratamento do diabetes, seja ele clínico ou cirúrgico, é controlar a glicemia, controlar o colesterol, controlar a pressão arterial, controlar as doenças de uma maneira geral que estão associadas ao diabetes, que nós chamamos de doença metabólica, de síndrome metabólica, e com isso evitarmos problemas de saúde importantes decorrentes do mau controle do diabetes e evitarmos a mortalidade, fazermos com que as pessoas vivam mais. Em última análise, a medicina é isso, não é somente curar pura e simplesmente, mas é dar qualidade de vida e aumentar a longevidade das pessoas. E a cirurgia, ela chega aí como um grande aliado, uma grande aliada do tratamento medicamentoso, do tratamento clínico, para promover isso aí. As pessoas, não sei se todos sabem, mas eu sou um exemplo disso, né? Não estou aqui para falar de caso especial, mas eu fiz essa cirurgia. Eu sou de uma família repleta de pessoas com diabetes. Minha avó tinha diabetes. E aí tem uma coisa curiosa: eu era criança, adolescente, acho que criança ainda. Minha avó ia precisar fazer um procedimento cirúrgico, e quem vai fazer um procedimento cirúrgico tem que estar com diabetes mais ou menos controlado. Mesmo a própria cirurgia metabólica, naquele momento a gente tem de investir um pouco mais em controle, porque isso implica em aumento de segurança. E minha avó precisava fazer uma cirurgia do útero e tal, e para isso ela precisava controlar o açúcar. E, na época, uma família humilde, uma família simples, os recursos médicos talvez não fossem tão bons como são hoje, e ela comia um negócio de um besourinho. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de diabetes, que ela comia um negócio de um besourinho que vinha junto com amendoim, enfim, um negócio de cultura popular que as pessoas usavam para controlar o açúcar. E naquela época eu fiquei pensando, nossa, será que não existe hoje nada de melhor do ponto de vista tecnológico, de um remédio que possa tratar isso, a pessoa de ficar comendo besouro para controlar o açúcar? Estou vendo aqui meu irmão, meu amigo Vitor Grange entrou. Abraço para você, Vitão. Um abraço para toda a sua família. Enfim, o diabetes, eu vivi isso na minha família. Dos meus tios, eu tenho 4 tios diabéticos de um lado, tinha 5 tios diabéticos do outro. Então, o diabetes sempre esteve presente na minha família, como está em várias. E há 8 anos atrás, em 2012, eu soube que eu estava com diabetes, um diabetes que se iniciou muito severo, muito grave, e com açúcar muito descompensado. Eu fui inicialmente, inclusive, tratado com insulina até dar uma compensada. Depois, obviamente, eu passei a mudar o meu estilo de vida, voltei a correr, perder peso, fazer dieta. Isso melhorou o controle do açúcar, mas não foi suficiente para controlar totalmente. Naquela época, eu também era portador de hipertensão arterial, tinha muito refluxo, tinha um fígado já bem inflamado. E 2 anos depois, em 2014, eu decidi que a cirurgia que eu levava para as pessoas podia ser uma ferramenta importante de tratamento para mim próprio. E em 2014, final de setembro de 2014, meu sócio, Heitor Povas, que é um baita de um cirurgião daqui da clínica, que opera lindamente, me operou, fez um bypass gástrico, e desde então meu açúcar vem totalmente controlado.
a ponto de eu não precisar usar nenhum tipo de medicação para o açúcar, nenhuma medicação para o diabetes. Esse é o objetivo principal? Não. Isso acontece com todas as pessoas? Não. Tem pessoas que, mesmo fazendo a cirurgia, ainda precisam de alguma medicação, precisam de algumas medicações para controlar o açúcar, e isso não tem nenhum demérito. Mas o que a gente vê nos tratamentos é que a cirurgia leva a um controle muito melhor do açúcar, do colesterol, da pressão e também do peso, porque nós tratamos pessoas com obesidade também, junto com o diabetes. A gente não faz a cirurgia do diabetes em indivíduos magros, né? O Conselho Federal de Medicina, em 2017, regulamentou a indicação dessa cirurgia. Então, quais são os pacientes que têm indicação de fazer uma cirurgia metabólica? São pessoas com obesidade, obviamente, dentro do critério da bariátrica, qualquer obesidade mais grave já teria indicação, e com o critério da metabólica, pessoas com 30 a 35 de índice de massa corporal também têm indicação, desde que tenham mais de 2 anos de tratamento do diabetes, tenham menos de 10 anos de doença, tenham entre 30 e 70 anos de idade. Por que esse tempo de doença inferior a 10 anos? Porque se tem um foco nesse primeiro momento de regulamentação, de potencializar a indicação para as pessoas com maior benefício, aquelas que vão ter maior chance de ficarem totalmente com o açúcar controlado, com o que a gente chama de remissão, ou cura, como muitos chamam. A gente evita falar o termo cura do diabetes, porque é uma doença crônica, é uma doença grave, é uma doença progressiva, e muitas vezes a gente não consegue curar totalmente, mas a gente traz pessoas que têm um diabetes muito ruim, de muito mau controle, para níveis de muita segurança, para níveis muito bons na maioria dos casos. E muitos realmente não precisam de nenhuma medicação, estão o que a gente chamaria de curado. Eu estou desde 2014, quando fui operado, vai fazer 7 anos esse ano, sem tomar nenhuma medicação, com açúcar totalmente controlado. Eu faço meus exames todos os anos e vejo minha glicemia controlada, minha hemoglobina glicada, que todo mundo fica pensando no açúcar, na glicemia, mas tem uma variável importante que todos devem olhar, que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, sob controle, é importante para evitar as complicações. Para cada pontinho acima do nível normal de hemoglobina glicada, a gente tem um aumento do risco de problemas, aumento do risco de mortalidade. Então, vai aumentando aí 21% no risco de doenças, de mortalidade para cada ponto da hemoglobina glicada, vai aumentando o risco de amputações, o risco de doenças na retina, que são as complicações do diabetes. E a gente tem hoje, nessa indicação, porque isso está absolutamente documentado. E enquanto eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, de janeiro de 2019 até dezembro de 2020, nós tivemos uma luta muito árdua na sociedade para incluir essa cirurgia no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Apresentamos 3 estudos. Apresentamos um estudo reunindo tudo que existe no mundo em termos de resultados de pesquisas, de estudos sobre cirurgia do diabetes, mostrando para a Inés que a cirurgia é eficaz, que a cirurgia é segura. Então, isso é uma revisão sistemática das evidências. Nós apresentamos um estudo de custo-efetividade. O que é estudo de custo-efetividade? Nós mostramos que o que se gasta com a cirurgia vale a pena investir esse dinheiro, porque aquilo traz um benefício de aumento da qualidade de vida, de aumento da longevidade. E aí existe uma regra, quando qualquer tratamento médico, se ele custa mais de um valor de um PIB per capita, ou seja, um PIB per capita no Brasil em torno de R$30 mil. Nossa cirurgia custa, em termos de aumento de custo, mais ou menos R$23 mil para elevar um ano de vida. Imaginem R$23 mil para levar um ano de vida da pessoa. Então, isso é um benefício muito grande. Estou vendo aqui, meu amor,
Maria Regina, Regi, um beijo para você, entrou aqui na nossa live. Estou vendo o Rodrigo, entrou aqui nesse instante também. Um abraço a todos vocês. Bom, gente, eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu estou falando aqui, eu não tenho um hábito muito grande de fazer lives em Instagram, em Facebook, apesar de estar um pouco escolado com entrevistas, mas eu estou falando, hora eu olho para aqui, que nós estamos transmitindo para o Facebook, eu olho para essa câmera aqui, que é o Facebook, eu olho para de cá, que é o do Instagram. Espero que esteja, que eu passe alguma informação que seja de algum valor para todos. E fique à vontade para fazer alguma pergunta, se quiserem, eu estou vendo aqui, eu posso tentar responder. Nós criamos aqui um roteiro de perguntas para dirigir essa live, é uma live eu e vocês, né? Sem nenhuma pessoa interagindo. Então, todos que queiram fazer alguma pergunta, eu posso tentar responder. Mas voltando, então, nós apresentamos esses estudos, né, o estudo de todas as evidências que mostravam uma grande superioridade do tratamento cirúrgico sobre os medicamentos, a despeito de existirem hoje bons medicamentos. Existem novas classes de drogas, de medicamentos para tratar o diabetes, alguns injetáveis, algumas medicações orais, que melhoraram muito os resultados do tratamento do diabetes. Mas ainda tem um subgrupo de pacientes que não consegue controlar. E muito também decorrente da dificuldade de adesão, de aderência ao tratamento. Não adianta a gente ter um remédio que a pessoa não compra. Não compra porque não lembra, não compra porque não consegue pagar, não compra porque o efeito colateral é muito desagradável, não compra porque as pessoas negam, às vezes, a doença. Às vezes, as pessoas não querem aceitar que tem uma doença crônica que precisa tomar remédio sempre. Mas não adianta a gente negar, porque negar a doença, negar o tratamento, invariavelmente leva à piora e progressão da doença, e as consequências do mau controle do diabetes são muito severas. O diabetes é a principal causa de amputações não traumáticas no mundo, é uma causa importantíssima de insuficiência renal grave, uma das causas mais importantes, junto com a hipertensão, de insuficiência renal, que leva as pessoas a ficarem em hemodiálise ou fazerem transplantes renais. Tem mais de 100 mil pessoas hoje, a cada ano, fazendo hemodiálise todas as semanas ou precisando fazer transplante renal. E aqui meu abraço a meu irmão, meu amigo Maurício Fux, Liane, minha comadre, entrou aqui no instante. Maurício, que é um grande transplantador, um grande urologista, que faz muito transplante de rim. Ele sabe do que eu estou falando. E a gente busca tratar aqui as pessoas, tratar o diabetes para evitar isso, evitar chegar numa hemodiálise, numa insuficiência renal grave, evitar chegar numa perda da visão, que é uma causa importante também, a retinopatia diabética, que é uma doença causada pelo mau controle do açúcar, que faz com que as pessoas percam a visão. Então, diabetes, gente, não é simplesmente controlar o açúcar, é melhorar a qualidade de vida e diminuir a possibilidade de problemas graves. E o que está acontecendo agora? A ANS pegou esses dados todos nossos, mais um dado, nós tivemos de produzir dados que não seria, eu acho, da competência da ciência, que é produzir evidência de que o tratamento é benéfico para as pessoas, que melhora a qualidade de vida e aumenta a longevidade. Isso nós mostramos, mas tivemos de mostrar que é custo-efetivo, ou seja, se fosse muito caro, não seria, mas não é caro. E mais ainda, tivemos de demonstrar que a inclusão dessa cirurgia no rol de procedimentos, ou seja, a cobertura obrigatória pelos planos de saúde, que o sistema de saúde aguentaria, que os planos de saúde podem pagar por isso. Então, nós fizemos chamar estudo de impacto orçamentário. E na hora que nós fizemos todas essas análises, o que nós vimos? É que, ao longo de 5 anos, para nós oferecermos a cirurgia numa expectativa de uso semelhante à da cirurgia bariátrica, né? E que vai ser menor do que a da cirurgia bariátrica, porque a cirurgia bariátrica está totalmente consolidada. A indicação para a obesidade já está muito bem aceita por todos. A indicação para o diabetes ainda
as pessoas ainda têm mais a cultura do tratamento medicamentoso, existem muitas medicações, então menos pessoas vão fazer. Mas, com a adesão dessas pessoas numa intensidade semelhante à da cirurgia bariátrica, isso custaria para os planos de saúde, ou melhor, para os usuários dos planos de saúde, dividindo por todos eles, 10 centavos por mês. Esse seria o custo da adoção da cirurgia metabólica para as pessoas, oferecer essa tecnologia. Aproximadamente 10 centavos por usuário por mês. Ainda assim, a Agência Nacional de Saúde, os consultores, que são pessoas que não olham nos olhos dos nossos doentes, que não olham para as pessoas, não dão a notícia de, bom, agora você vai precisar fazer hemodiálise 2, 3 vezes por semana. Agora você está com problema na sua perna, porque você não controla o açúcar e vai precisar fazer uma amputação. Se fossem menos burocratas e mais médicos, eles provavelmente concordariam com nós, cientistas, com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, com a ADJ Brasil, que é a instituição que faz que agrupa pessoas e familiares com diabetes. Se todos eles tivessem esse mesmo olhar, não o olhar do tecnocrata, mas o olhar do cuidador, eles provavelmente iam ver que 10 centavos por usuário para oferecer uma tecnologia que salva vidas, que aumenta a longevidade, que melhora a qualidade de vida e evita complicações graves, seria bem adequado. Mas, enfim, houve uma recomendação negativa. Estou vendo aqui que entrou meu grande amigo, Marcos Vinícius. Um abraço, Marcão, obrigado por estar aqui conosco. Enfim, então, o tratamento para o sistema de saúde seria extremamente adequado, em torno de 10 centavos por usuário. A custo-efetividade, que é isso, é inferior a um PIB per capita, R$23 mil, para aumentar um ano de vida com qualidade máxima. Isso foram estudos muito cuidadosos que foram feitos para determinar isso. Nós vimos que a cirurgia é eficaz para controlar o açúcar, controlar a hipertensão, controlar o colesterol. Isso tudo leva à melhoria no risco de mortalidade e, ainda assim, nós temos uma recomendação inicial negativa. Amanhã, à tarde, a diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde vai estar se reunindo para dar o parecer final, bater o martelo, se vai ou não incluir a cirurgia no rol de procedimentos obrigatórios. E, em tempos de pandemia ou em qualquer tempo, controlar o diabetes, eu tenho uma ferramenta importante de controle do diabetes, é uma coisa muito importante para a sociedade de uma maneira geral. A gente tem visto aí, num momento crítico, que a gente vê aí as UTIs lotadas, mais de 200 mil pessoas perderam a vida no Brasil por conta da Covid-19. E o que é que a gente observa quando a gente vê os dados das comorbidades das pessoas que estão nas UTIs, que estão nos respiradores, ou que estão vindo a perder a vida pelo Covid? Ou elas têm muito mais idade, são as pessoas com mais de 65 anos, mais de 70 anos, que têm um risco muito maior de formas graves, e as pessoas mais jovens com obesidade e diabetes. Claro que nenhuma pessoa está livre de ter o problema, nenhuma pessoa, independente do peso, está isenta de risco. As formas graves podem acontecer até em pessoas jovens, mas, estatisticamente, as pessoas que mais têm tido doenças graves, as formas graves da Covid-19, são as pessoas mais velhas ou as pessoas com as comorbidades importantes, como diabetes e obesidade. E, obviamente, também não vamos tratar todo mundo com cirurgia, mas é uma ferramenta importante que a gente tem de ter disponível para as pessoas. Estou vendo aqui mais colegas, mais pacientes aqui, Admir, recentemente aí operado, Verônica, todos vocês, boa noite. Estamos aqui fazendo a nossa live, falando sobre cirurgia metabólica, sobre cirurgia de diabetes, sobre a inclusão da cirurgia de diabetes no rol de procedimentos obrigatórios. Eu vi Tice brasileira ali, operada há 15 anos aí também. Um beijo para vocês todos. Enfim,
O que é que nós podemos fazer hoje? Bom, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, hoje, sob o comando do Dr. Fábio Viegas, que me sucedeu aqui na gestão, está trabalhando fortemente com isso, tentando mostrar para a ANS, tentando sensibilizar as autoridades políticas, os gestores de saúde, sobre a importância dessa tecnologia, desse tratamento, estar disponível para todas as pessoas. Democratizar o acesso da cirurgia bariátrica e da cirurgia metabólica. No passado, nós precisamos nos mobilizar para que a cirurgia bariátrica fosse incluída no rol de procedimentos obrigatórios. Isso só veio com muita mobilização e com muita ação judicial. Foi isso que aconteceu na época. Muitas ações de pessoas que tinham direito à saúde, que isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Todos nós temos direito à vida, temos direito à dignidade e temos direito à saúde. Isso é um direito universal. E quando os órgãos reguladores não obrigam aquelas pessoas, aquelas instituições, os planos de saúde a cobrirem, nós temos a justiça para nos amparar e nos auxiliar. Então, nós tivemos no passado o uso da justiça para conseguir as cirurgias bariátricas. Posteriormente, isso veio a ser regulamentado. Depois, nós fazemos as cirurgias inicialmente por via aberta e passamos a fazer por via laparoscópica, que é a cirurgia minimamente invasiva, com tudo que a gente faz hoje, e precisamos, mais uma vez, de brigar para que isso fosse incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, na gestão de 2011, 2012, do ex-presidente Ricardo Coy, nós conseguimos incluir isso e ficou obrigatório. Todo o Brasil pode agora fazer uma cirurgia por vídeo, que é sair de um risco 10 vezes maior para um risco muito pequeno. Então, a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia é uma cirurgia extremamente segura, muito por conta da videolaparoscopia, muito também por conta da evolução tecnológica, dos dispositivos todos e do aprendizado todo que nós tivemos ao longo desses anos. Mas chegamos agora à cirurgia metabólica, onde, mais uma vez, nós, como cuidadores, como pessoas e cientistas responsáveis por trazer os avanços tecnológicos para a população, somos os porta-vozes, junto à Agência Nacional de Saúde, submetemos esse catatal de estudos para que a Agência Nacional de Saúde incluísse. E amanhã vamos saber se há sensibilidade, como é que estão as forças dentro da ANS, se quem manda dentro da ANS são os planos de saúde, que têm muita influência. Para vocês saberem, nós, quando fomos fazer a defesa técnica dentro da reunião da ANS, instituições que representam os planos de saúde pagaram pessoas para ir lá e levantar questionamentos, não questionamentos legítimos, que devem ser questionados realmente para a gente ter tratamentos que são realmente eficazes, mas trazer estudos enviesados, estudos produzidos por planos de saúde, mostrando custos, estudos totalmente inadequados do ponto de vista metodológico, para contrapor a estudos extremamente sólidos que nós temos da cirurgia bariátrica e da cirurgia metabólica. Se incluirmos, teremos aí, se somando às medicações todas, às insulinas e a todo o cuidado do paciente com diabetes, a cirurgia metabólica, somando-se à cirurgia bariátrica para que nós tenhamos essa tecnologia. Para vocês saberem, a maior contribuição de tratamento em termos de sobrevida, de mudança de vida que existe no diabetes foi o advento da insulina. Na década de 20, por 2 indivíduos canadenses, lá de Toronto, que descobriram a insulina e que foram, inclusive, ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina. Pois o Best, que é o nome do inventor, do descobridor da insulina, era um cirurgião. Era um cirurgião que se
estudava fisiologia, tinha formação básica como cirurgião e estudando também diabetes, estudando o pâncreas, descobriu que com uma injeção de um extrato de pâncreas e daí posteriormente a insulina, conseguiu salvar vidas de muitas pessoas com diabetes tipo 1 que eram condenadas na infância a morrer. Então, o maior marco do tratamento do diabetes foi dado por um cirurgião lá atrás, obviamente não com uma cirurgia, mas com uma medicação extremamente importante, que é a insulina. Na década de 80, 90, nós temos aí o crescimento da cirurgia bariátrica e a consolidação da cirurgia bariátrica como uma ferramenta para tratar o diabetes. Aí, mais uma vez, nós, cirurgiões, trazendo a nossa contribuição para essa pessoa, para essas pessoas com diabetes, que já são cuidadas por oftalmologistas, por nefrologistas, por cirurgiões vasculares, por cardiologistas e, obviamente, pelo endocrinologista, que é quem é o grande cuidador dessas pessoas. E nós, enquanto cirurgiões, esperamos que a ANS se sensibilize amanhã, vote aí a favor da inclusão da cirurgia bariátrica e metabólica para as pessoas com diabetes e a gente possa dar mais esperança para as pessoas e não apenas aquelas pessoas que podem pagar. Tá? Um beijo para vocês todos. Eu não quero fazer essa live muito extensa. É uma fast live, uma live rápida, meia hora. Fiquem com Deus, se cuidem. A epidemia em todo o país ainda está muito forte. Aqui na Bahia nós estamos com um toque de recolher às 20 horas e eu espero que todos se cuidem, porque a gente precisa passar por isso. E vamos passar por isso, vamos ficar bem. E vocês que cuidem do seu açúcar, cuidem do seu peso, mudem seus hábitos de vida para a gente, isoladamente ou junto com a cirurgia bariátrica, melhorar a qualidade de vida. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.